irmãos, hoje vamos continuar a analisar o livro Nosso Lar. O livro de André Luiz, como já todos conhecemos, que ao longo de tantos capítulos nos tem ajudado imenso e procuramos dele extrair o conteúdo que a nossa pressa, a nossa falta de atenção não nos permitiu atingir. Então vamos ao capítulo 46, Sacrifício de Mulheres. André Luiz diz-nos neste capítulo que já está a trabalhar nas câmaras de retificação há mais de um ano. Estas atividades foram ininterruptas. Ele começou a pensar em tudo o que lhe aconteceu e mostrou. E lembra-se dos diálogos com Lísias, que lhe mostrou que a primeira virtude a ser aprendida por ele, ao entrar no nosso lar, é a paciência. A paciência que tantas vezes a nós nos falta. André Luiz sentia imensas saudades do lar terrestre. E nós vamos ver como é que os espíritos amigos vão ajudando, dando a cada um não só o salário, o bónus hora, que já aprendemos, mas também a esperança e o amparo. A sua mãe, neste capítulo, também o informa que brevemente ela reencarnará, visando amparar o ex-marido, portanto o pai de André Luiz. Estava ele mergulhado em problemas, perseguido por mulheres com as quais não procedeu corretamente. Essas mulheres, no futuro, reencarnarão e a mãe de André Luiz ser-lhes a mãe. São chamadas as reencarnações compulsórias. E temos que fazer aqui um pequenino parênteses para ver o que são as reencarnações compulsórias. A reencarnação compulsória é uma imposição feita pela lei divina para atender aos casos cuja recuperação exige longas expiações. É, portanto, aquela que acolhe o espírito sem prévia concordância dele e até mesmo sem o seu conhecimento. É, por sua índole própria dos espíritos, cujo grau de perturbação impede a análise clara da situação ou cujas faltas são tão graves que anulam a liberdade de escolha. Então, vamos iniciar o nosso capítulo 47. E diz assim, 46, peço desculpa. Passou um ano em trabalhos construtivos, com imensa alegria para mim, diz André Luiz. Aprender a ser útil, encontrar o prazer do serviço, experimentando crescente júbilo e confiança. Até ali, não voltar ao lar terrestre, apesar do imenso desejo que me espicaçava o coração. Às vezes, intentava pedir concessões nesse particular, mas alguma coisa me tolhia. Não receber auxílio adequado, não contava ali com o carinho e apreço de todos os companheiros? Reconhecia, portanto, que se houvesse proveito, de há muito teria sido encaminhado ao velho ambiente doméstico. Cumpria, pois, aguardar a palavra de ordem. Além disso, não obstante desdobrar atividades na regeneração, o ministro Clarencio continuava a responsabilizar-se pela minha presença na colónia. A senhora Laura e o próprio Tobias não se cansavam de me lembrar esse facto. Por diversas vezes tinha defrontado o generoso ministro do auxílio e, no entanto, mantinha-se ele sempre silencioso sobre o assunto. Aliás, Clarencio nunca modificava a atitude reservada no desempenho das obrigações concernentes à sua autoridade. Apenas pelo Natal, quando me encontrava nos festejos da elevação, diz André Luiz, tocara levemente no assunto, adivinhando-me as saudades da esposa e dos filhinhos. Comentara as alegrias da noite e asseverara não andar longe o dia em que me acompanharia ao ninho familiar. Agradeci, comovidamente, esperando-o cheio de bom ânimo. Entretanto, atingíamos setembro de 1940, sem que viesse a realização de meus desejos. Confortava-me, porém, a certeza de haver preenchido todo o meu tempo nas câmaras de retificação com serviço útil. Não descansara. Como vimos, o serviço tinha sido ininterrupto. Nossas tarefas prosseguiam sempre, sem solução de continuidade. Habituaram-me a cuidar dos enfermos, a interpretar-lhes os pensamentos. Não perdia de vista a pobre Elisa,
encaminhando-a de maneira indireta a melhores tentativas. À medida, porém, que se consolidava meu equilíbrio emocional, intensificava-se-me a ansiedade de rever os meus. A saudade doía fundo. Em compensação, de longe em longe, era visitado por minha mãe, que nunca me abandonou à própria sorte, embora permanecesse em círculos mais altos. A mãe era um espírito mais elevado. A última vez que nos avistáramos, ela disse que tencionava cientificar-me projetos novos. Aquela atitude maternal de suave conformação dos sofrimentos morais que lhe feriam a alma sensível comovera-me profundamente. Que novas resoluções teria tomado? Intrigado, esperei-lhe a visita, ansioso de conhecer-lhe os planos. Com efeito, nos primeiros dias de setembro de 1940, minha mãe veio às câmaras e, depois das saudações carinhosas, comunicou-me o propósito de voltar à Terra. Em tom afetuoso, explicou o projeto. Mas, surpreendido e discordando de semelhante decisão, protestei. Não concordo. Voltar a senhora Carme. Porquê? Internar-se de novo no caminho escuro, sem necessidade imediata? Mostrando nobre expressão de serenidade, minha mãe ponderou. Não consideras angustiosa a condição do teu pai, meu filho? Há muitos anos trabalho para reerguê-lo e meus esforços têm sido improfícuos. Laerte é hoje um cético de coração envenenado. Não poderia persistir em semelhante posição, sob pena de mergulhar em abismos mais fundos. Que fazer, André? Terias coragem de revê-lo em tal situação, esquivando-te ao socorro justo? Não, respondi impressionado. Trabalharia por auxiliá-lo. Mas a senhora poderá ajudá-lo mesmo daqui. Não duvido. No entanto, os espíritos que amam verdadeiramente não se limitam a estender as mãos de longe. De que nos valeria toda a riqueza material se não pudéssemos estendê-la aos entes amados? Poderíamos, acaso, residir num palácio, relegando os filhinhos à intempérie? Não posso ficar à distância. Já que poderei contar contigo aqui, doravante reunir-me-ei a Luísa a fim de auxiliar teu pai a reencontrar o caminho certo. Quanto amor! Pensei e redargui. Insistiria, no entanto, com a senhora. Não haverá meios de evitar essa contingência? Não seria possível. Estudei detidamente o assunto. Meus superiores hierárquicos foram acordes no conselho. Não posso trazer o inferior para o superior, mas posso fazer o contrário. Que me resta senão isso? Não devo hesitar um minuto. Tenho em ti o amparo do futuro. Não te percas, pois, meu filho, e auxilia tua mãe quando puderes transitar entre as esferas que nos separam da crosta. Entre mentes, zela por tuas irmãs, que talvez ainda se encontrem nas sombras do umbral, em trabalho ativo de purgação. Estarei novamente no mundo em breves dias, onde me encontrarei com Laerte para os serviços que o Pai nos confiar. Mas, indaguei, como se encontra ele com a senhora? Em espírito? Não, disse minha mãe com significativa expressão fisionómica. Com a colaboração de alguns amigos, localizei-o na Terra a semana passada, preparando-lhe a reencarnação imediata, sem que ele nos identificasse o auxílio direto. Quis fugir das mulheres que ainda o subjugam, talvez com razão, e aproveitamos essa disposição para jungi-lo à nova situação carnal. Mas isso é possível? E a liberdade individual? Minha mãe sorriu, algo triste, e obtemperou. Há reencarnações que funcionam como drásticas. Ainda que o doente não se sinta corajoso, existem amigos que o ajudam a sorver o remédio santo, embora muito amargo. Relativamente à liberdade irrestrita, a alma pode invocar esse direito somente quando compreenda o dever e o pratique. Quanto ao mais, é indispensável reconhecer que o devedor é escravo do compromisso assumido. Deus criou o livre-arbítrio. Nós criamos a fatalidade. É preciso quebrar, portanto, as algemas que fundimos para nós mesmos. Enquanto me perdia em graves pensamentos, continuou ela,
retomando as anteriores observações. As infelizes irmãs que o perseguem, entretanto, não o abandonam, e não fosse a proteção divina por intermédio de nossos guardas espirituais, talvez lhe subtraíssem a oportunidade da nova reencarnação. Deus meu, exclamei, será então possível? Estamos à mercê do mal até esse ponto? Joguetes em mãos dos inimigos? Essas interrogações, meu filho, esclareceu minha genitora, muito calma, devem parar em nossos corações e em nossos lábios antes de contrairmos qualquer débito e antes de transformarmos irmãos em adversários para o caminho. Não tomes empréstimos à maldade. E essas mulheres? Indaguei. Que será feito dessas infelizes? Minha mãe sorriu e respondeu: serão minhas filhas daqui a alguns anos. É preciso não esquecer que irei ao mundo em auxílio do teu pai. Ninguém ajuda eficientemente, intensificando as forças contrárias, como não se pode apagar na terra o incêndio com petróleo. É indispensável amar, André. Os que descreem perdem o rumo verdadeiro, peregrinando pelo deserto. Os que erram desviam-se da estrada real, mergulhando no pântano. Teu pai é hoje um cético, e essas pobres irmãs suportam pesados fardos na lama da ignorância e da ilusão. Em futuro não distante, colocarei todos eles em meu regaço materno, realizando minha nova experiência. E, olhos brilhantes e úmidos, como se estivesse a contemplar horizontes do porvir, rematou. E mais tarde, quem sabe, talvez regresse a nosso lar, cercada de outros afetos sacrossantos, para uma grande festividade de alegria, amor e união. Identificando-lhe o espírito de renúncia, ajoelhei-me e beijei-lhe as mãos. Desde aquela hora, minha mãe não era apenas minha mãe. Era muito mais do que isso. Era a mensageira do amparo, que sabia converter verdugos em filhos do seu coração, para que eles retomassem o caminho dos filhos de Deus. Terminamos o capítulo 46, mas antes, relembremos o prefácio do livro do Nosso Lar. André Luiz conta-nos que a maior surpresa da morte carnal é de nos colocar face a face com a própria consciência, onde edificamos o céu, estacionamos no purgatório ou nos precipitamos no abismo infernal. Vem lembrar que a terra é a oficina sagrada e que ninguém a menosprezará sem conhecer o preço do terrível engano a que submeteu o próprio coração. Guardemos a experiência dele no livro da alma. Ela diz bem alto que não basta a criatura apegar-se à existência humana, mas precisa saber aproveitá-la dignamente, que os passos do cristão em qualquer escola religiosa devem dirigir-se verdadeiramente ao Cristo e que em nosso campo doutrinário precisamos, em verdade, do espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. Obrigada pela vossa atenção. E queria confidenciar-vos uma coisa. Sempre que preparo estas palestras, já é a terceira vez que me acontece e eu vou ter que vos dar um beijinho do nosso querido Chico Xavier. É curioso, mas ele aqui está, dando um beijinho a cada um e desejando um Feliz Natal. Que cada um possa renascer neste Natal, que possa deixar o homem velho, renascer o homem novo, cheio de esperança, de bom ânimo. Que Jesus nos abençoe. Que assim seja.